pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente agora à nossa farmacologia. Então, se eu te ajudar de alguma forma e você quiser receber mais informações, se inscreve no canal e deixa o seu joinha e vamos ao nosso conteúdo. Hoje vamos falar de dois conceitos importantíssimos, que é o conceito de agonista e antagonista. E você deve se perguntar, o que é isso, agonista, antagonista? Calma que a gente vai entender durante essa aula. Primeiro, já indo ao nosso assunto, nós sabemos que um fármaco, ao ser administrado, seja ali por uma via tópica, seja por uma via que seja por aplicação, seja por ingestão, seja qual for a via, ele pode chegar à nossa corrente sanguínea e, por final, chegar aos tecidos. Chegando aos tecidos, ele vai chegar até a célula e nessa célula ele vai realizar a sua ação. Mas como ele realiza uma ação? Esse fármaco ou essa droga vai se ligar a um receptor que está presente nessa célula, nesse tecido. E ao se ligar a esse receptor, seria como uma tomada e aquela chave que vai ligar a lâmpada. Seria como a tomada, você liga na tomada e acende a lâmpada. Seria basicamente assim. Temos o receptor e temos o nosso ligante, o fármaco, que se liga a esse receptor e ó, funciona tudo, promove uma ação. Agora, vamos abrir um leque aqui. Já sabemos que um fármaco vai ser absorvido ou vai cair na corrente sanguínea diretamente, pode ser uma injeção, a gente sabe disso. Ele vai chegar aos tecidos, chega na célula e vai se encontrar com quem? O receptor. E é aqui que vem toda a nossa aula. Por quê? Porque esse fármaco ele pode se ligar a esse receptor e pode levar a uma ação, pode ativar esse receptor. Ou esse fármaco, essa droga, pode se ligar a esse receptor e inativar esse receptor. Guarda essa informação com você agora. Agora, o que a gente pode saber mais sobre essa ligação receptor e ligante? Devemos saber que, na maior parte das vezes, o fármaco ele se liga ao receptor, porém é reversível. Claro, o fármaco se liga ao receptor, ativa esse receptor, vai fazer a sua ação, depois ele se desliga e é eliminado. O nosso corpo necessita de homeostase, um equilíbrio. Então, após fazer a ligação ao receptor, promover sua ação, ele se desliga e tchau, tchau, vai embora. Beleza? Então, nós já sabemos que o fármaco se liga ao receptor e também outra coisa importante, quanto mais fármacos se ligam ao receptor, maior vai ser o quê? A resposta desse fármaco ao nosso organismo. Dessa forma a gente fala o quê? Quanto maior a associação de um fármaco ou uma droga a um receptor, maior a sua ação. E quanto maior a dissociação, menor vai ser a ação desse fármaco. Ou seja, quanto mais fármacos não estiverem ligados ao receptor, menor vai ser a ação. Ou seja, o fármaco não está ligado ao receptor, não tem resposta nenhuma. Beleza? Então, com esses conceitos básicos, a gente pode ingressar a fim no nosso assunto, agonista e antagonista. Então, vamos lá. Já sabemos que o fármaco vai chegar ao receptor nessa célula, vai se ligar a ele e ele pode ativar esse receptor ou pode inativá-lo. E agora que a gente vai entender. Agonista. O que é agonista? É aquele fármaco que ao chegar no receptor, ele vai ativar esse receptor. Ou seja, ele chega ali, se liga ao receptor, ativa esse receptor e promove uma ação. E antagonista? O próprio nome já é sugestivo. Antagônico, antagonista. É o contrário. Seria aquele fármaco ou aquela droga que chega ao receptor, se liga a esse receptor e vai o quê? Inativar a esse receptor, vai atrapalhar uma ação. Então, o antagonista é aquele fármaco que vai atrapalhar ou vai inativar um receptor. Entendemos até aqui?
Agora, nós devemos saber que existem fármacos agonistas e antagonistas. Existem tipos de fármacos agonistas e antagonistas. Vamos começar falando dos agonistas. Existem basicamente dois tipos de fármacos agonistas: os agonistas totais e os agonistas parciais. É muito simples e até meio óbvio, a gente vai entender isso agora. Os agonistas totais é aquele fármaco que se liga ao receptor e ativa ele em 100%. Ativa o receptor de forma completa, ele tem 100% de aproveitamento. Já o fármaco ou o agonista, fármaco agonista parcial, é aquele que se liga ao receptor, porém vai ativá-lo parcialmente. É sugestivo, o próprio nome já dá essa sugestão. Então, o fármaco agonista parcial se liga ao receptor e vai ativá-lo parcialmente. Pode ser ali 50%, por exemplo. Vamos dar um exemplo para a gente ficar bem aí da memória? Então vamos lá. Supondo que eu ou você inventamos dois fármacos. Temos o fármaco A e o fármaco B. O fármaco A, ele é um agonista total. Nós aplicamos a esse paciente. E a função desse fármaco que a gente criou, dos dois fármacos, o fármaco A e o fármaco B, é de aumentar os batimentos cardíacos. Beleza? Então, em resumo, dá o nosso exemplo. Nós criamos um fármaco, eu e você. E esse fármaco tem a função de atuar aumentando os batimentos cardíacos. Beleza? Então, nós temos o fármaco A e o fármaco B, que tem a função de aumentar os batimentos cardíacos. Então, nós injetamos nesse paciente o fármaco A. Esse fármaco A, ele chega ao receptor cardíaco e vai ativar esse receptor 100% dele. Então, vai ter um 100% de aproveitamento completo que vai levar ao aumento dos batimentos cardíacos. Então, que tipo de agonista é esse? É o agonista total, ou seja, ele foi aplicado ao paciente, se ligou ao receptor cardíaco e vai aumentar ali a ativação desse receptor em 100%. Ou seja, vai ser um aproveitamento 100% desse receptor, ativa completamente ele. Agora, esse é o fármaco A. E o fármaco B? O fármaco B foi aplicado a esse paciente e ele chega ao receptor. Porém, esse fármaco B que a gente criou, ele vai ativar parcialmente, pode ser 50% desse receptor ativado. Então, ele vai ter uma resposta menor. Por quê? Foi ativado em parcial, em 50%. Ele aumenta os batimentos cardíacos, porém não como o fármaco A, que o fármaco A ativou em 100%. Então, em resumo, com esse exemplo que a gente deu aqui, os agonistas totais é aquele que ativa 100% do nosso receptor. Agonistas parciais é aquele que ativa parcialmente um receptor, pode ser 50% de um receptor. Então, nós falamos dos agonistas e os antagonistas. Os antagonistas também são bem fáceis de entender. Nós falamos que os antagonistas são aqueles fármacos que chegam ao receptor e vão inativá-lo. Tranquilo? Existem três tipos de antagonistas ou fármacos antagonistas, que seria o antagonista competitivo, o não competitivo e o alostérico. Vamos começar com o competitivo. O competitivo, eu quero que você imagine agora. Nós temos o agonista. Lembra que o agonista ele se liga ao receptor e ativa esse receptor. E temos o antagonista que está para se ligar a esse receptor e inativá-lo. Então nós temos os dois ali e temos quem? O nosso receptor. Agora, esse antagonista ele vai brigar com o agonista para se ligar a quem? Ao receptor. E quando esse antagonista se liga ao receptor, ele vai impedir que o agonista se ligue ao receptor. E assim ele atrapalha uma ação. Ele inativa o receptor e impede que o agonista se ligue a esse local de ação presente no receptor.
Deu para entender mais ou menos? Vamos dar um exemplo prático e simples. Existe dois rapazes e existe uma bela menina, aquela donzela, aquela princesa, né? Então, nós temos os dois rapazes e esses dois rapazes gostam dessa menina. E eles vão brigar para ver quem vai ficar com essa menina. E aí, quem ganhar a luta, fica com a menina. É basicamente isso que ocorre no nosso antagonismo competitivo. Nós temos o agonista e temos o antagonista, os dois rapazes. E temos a menina, que é o receptor. Quem ganhar vai ficar com o receptor. No caso, antagonista competitivo, o antagonista, o fármaco antagonista, se liga ao receptor e vai impedir que o agonista se ligue a ele. Agora, existem dois fatores que vão determinar esse tipo de competição, que é a afinidade pelo receptor e a concentração do agonista ou do antagonista. Por exemplo, se eu tenho uma maior concentração de agonista que de antagonista, é óbvio que o agonista vai ter maior probabilidade de se ligar a esse receptor. Então, são essas duas probabilidades que vão aumentar aí, influindo sobre esse tipo de ação. Esse seria o quê? Antagonista competitivo, que é quando o nosso antagonista se liga ao receptor e impede que o nosso agonista se ligue a ele. Tranquilo? Então, nós falamos do antagonista competitivo. E o antagonista não competitivo? O antagonista não competitivo é muito parecido ao competitivo. Só que aqui, o antagonista ele se liga ao receptor e não se desliga mais. Ou seja, é uma ligação irreversível. Lá no antagonista competitivo é reversível, ou seja, após um tempo, o antagonista se desliga do receptor e um agonista pode se ligar a esse receptor e promover a ação. Então, lá no que falamos agora há pouco, na competição, o tipo competitivo de antagonista é reversível. Já esse tipo de antagonista não competitivo é não competitivo mesmo. Por quê? Porque esse nosso antagonista se liga ao receptor e acabou-se. Ele vai se ligar e é irreversível. E ao se ligar esse antagonista ao receptor, ele toma o sítio de ação que poderia ser do agonista e inativa e atrapalha essa ação desse receptor. De uma forma bem simples, podemos dar um exemplo aqui. Nós temos dois rapazes e a princesa, aquela menina bonita. Esse rapaz acaba brigando com outro rapaz para ficar com a menina. Só que esse rapaz que brigou e acabou ficando com a menina, conquistando a menina, eles se casam. E aí são felizes para sempre. Ou seja, não tem mais volta. É irreversível. Ele conquistou a menina para sempre. Estão todos felizes. É basicamente isso, um antagonista não competitivo. O antagonista se liga ao receptor irreversível e atrapalha o agonista a se ligar a esse mesmo sítio de ação presente no receptor. Esse é o tipo de antagonista não competitivo. E existe ainda o antagonista alostérico. Como que ocorre isso? Nós temos um receptor. Esse receptor ele tem um local de ligação com o agonista. Ele tem um receptor específico para o agonista. Porém, o antagonista não se liga a esse local onde o agonista se liga. O que vai acontecer? Esse antagonista ele se liga a outro sítio de ação. E quando ele se liga a outro sítio de ação, ele pode mudar. Olha só que interessante. O antagonista se liga a esse receptor em outro local e acaba mudando o local onde iria se ligar o agonista. E aí o que acontece? O agonista não consegue se ligar a esse receptor. Então é basicamente assim que acontece com o antagonista alostérico. Ou em algumas situações, esse agonista até pode se ligar ao receptor, porém esse antagonista que se ligou ao outro local não deixa que ele exerça sua função. Ele inativa a ação que o agonista faria
quando se ligasse a esse receptor. Um exemplo que a gente pode dar é aquela amante que atrapalha o casamento, por exemplo. A amante rouba o marido da outra mulher e vai atrapalhar o casamento o resto da vida. Como que a gente pode aplicar isso? Nós temos a amante, que é o quê? O nosso antagonista, que se liga ao marido. E quando vem a esposa do marido, ela já não dá bem com o marido. Ou seja, a amante roubou o marido para ela e a esposa, coitada, ficou lá sofrendo, não conseguiu mais realizar sua função. Então, com esse exemplo bem diferente, a gente vai dar mais um pitaco. Como seria o antagonista alostérico? É o receptor e o antagonista se liga a esse receptor e modifica o local de adesão do agonista. E assim o agonista não consegue mais realizar a sua função. Agora, antes de terminarmos essa videoaula, eu quero deixar dois conceitos importantes aí com você, que é o conceito de eficácia e o conceito de potência. O conceito de eficácia seria a capacidade de um fármaco de exercer um efeito biológico sobre o ser humano. E a potência seria a capacidade de efeito de um fármaco frente a determinadas doses. Agora você falou, o que é isso? Você falou um monte de coisa e não entendi nada. Calma que a gente vai entender agora. O que é eficácia? O conceito é básico. É a capacidade que um fármaco tem de promover efeitos biológicos. Falando simples para você, é saber se um fármaco, ao se ligar a um receptor, ele vai produzir um efeito ou não, se o fármaco presta ou não. Pronto. Eficácia é saber se ele vai funcionar ou não. É a capacidade dele de exercer uma ação, um efeito sobre o nosso organismo. Beleza? Então isso é eficácia, é a capacidade de um fármaco de exercer um efeito biológico. E o que é potência? É parecido. Poderíamos dizer que é parecido. É a capacidade de um fármaco de exercer uma ação sobre o corpo em determinadas doses. E com isso eu vou te dar um exemplo. Nós temos dois fármacos, o fármaco A e o fármaco B. Olha a historinha e segue no quadro a historinha que você vai entender. O fármaco A, nós aplicamos uma dose de 1 mg, por exemplo, a um paciente. E esse fármaco, ao ser aplicado 1 mg a esse paciente, ele vai ter um aproveitamento de 70%. Agora, o fármaco B foi aplicado a esse paciente a mesma dose, 1 mg. Mas ele teve um efeito de 30%. Agora me diz, o fármaco A teve um efeito de 70% com 1 mg e o fármaco B teve a mesma dose, 1 mg, porém um efeito de 30%. Qual é o fármaco mais potente? É o fármaco A, que na mesma quantidade que o fármaco B, teve aí um aproveitamento de 70%. Então, isso é potência. É a capacidade de um fármaco de exercer uma ação biológica frente a uma determinada dose. Ou seja, é a quantidade que você deu a esse paciente. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho para você. Se eu te ajudei, deixa o seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?